Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações gravado antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br. Antes de você fazer a compra de nosso curso ou não, você faz nosso curso de teste grátis. Estratégias ao vivo de Day Trade com ordens comprovadas e a análise ao vivo de longo prazo para os principais ativos do Ibovespa. É a única escola do Brasil que prova todas as operações de Day Trade com capital real ao vivo antes e depois das decisões. Logo, o nosso método é comprovado. Você pode aprender grátis antes de comprar nosso curso ou não. Eu me chamo Leandro Santos, sou Day Trader, Trader profissional, Position Trader há mais de 7 anos no mercado. Sou programador e desenvolvedor web, sou desenvolvedor deste site também e sou expert em PNL, tenho muitos anos na área para resolução de problemas emocionais e psicológicos, principalmente para o mercado financeiro. Bom, quarta-feira, hoje, 9 horas e 5 minutos, 30 de abril de 2014. Então, pessoal, uma novidade eu vou para a Austrália, mas para eu ir para lá, eu tenho dinheiro, tenho tudo planejado, eu planejei tudo para ir para lá. Agora é a hora, porém, existe aí uma necessidade, o visto. E eu também sou órfão, eu não tenho família, então eu preciso saber se, mesmo com muito dinheiro, é necessário ter família. Na realidade, eu pesquisei e realmente não tem problemas, mas vai que tem. E o meu visto não vai ser aprovado. De fato, eu vou para outro país, então eu tenho que ir para um país de língua inglesa. E de primeiro mundo, no Brasil eu não quero ficar. É minha decisão e ponto final. Então, como o fuso horário na Austrália ou em outro país, ele é diferente. Na Austrália, no caso, 9, 10 horas da manhã, aqui no Brasil, quando abre a bolsa. Lá na Austrália é 11 horas. 9 horas da manhã é 10 horas lá na Austrália, da noite. Então, se eu for operar Day Trade seguindo a tendência, simplesmente eu vou ter que ficar o pregão inteiro. E imagina, das 10 da noite até 5 da manhã, na Austrália, operando e fazendo videoaula e mandando e-mail. É incondicional. Então eu pensei, eu posso fazer vídeo de Forex, porque eu posso estar operando Forex lá sem problema. O problema é que o curso que brasileiros querem, geralmente é para a Bolsa de Valores e Mercado Futuro. O Forex muita gente também quer, mas a maioria quer sobre o mercado financeiro. Então eu preciso estar operando no mercado financeiro. E também sendo diferente das outras escolas que ninguém prova. Todo mundo tem medo de provar as operações reais, como eu faço. Eu já faço isso, porque eu sei o que eu estou fazendo e eu prefiro ser mais transparente. E é por isso que a minha escola tende a crescer, como já vem crescendo bem. E exatamente por causa disso, o ideal seria operar 2 horas por dia. Tem a metodologia Expert Day Trade, Swing Trade, porém, mesmo assim, às vezes eu tenho que ficar mais tarde. Então o ideal seria criar uma metodologia de scalper. E eu pensei nisso e eu acabei descobrindo um padrão de scalper, para estar entrando e saindo das operações, onde a metodologia é a mesma. Eu não mudei o método, tá? É as médias móveis. Só adicionei mais uma média móvel que é necessário, que é uma média móvel mais curta aqui. Só lembrando também que aqui o mercado está em tendência de baixa e a gente tem essa zona grande do Congestion Profit. Deu um sinal de venda aqui. Eu posso estar entrando e posso até estar fazendo um lucro possível, porém existe probabilidade de dar stop aqui dentro dessa zona de alto risco. O Congestion Profit ele prevê prejuízos e consolidações antes de acontecer e tem 80% de chance de funcionar. Então, eu vou estar usando o Congestion Profit, as resistências e suportes especiais do método Fractal Profit, enfim.
o curso que está lá no EAD, eu vou estar usando as mesmas técnicas, porém o manejo de risco é diferente e os alvos são diferentes. Na realidade, eu vou estar me arriscando 50 pontos para estar ganhando 150 pontos. E durante a tendência de baixa, eu vou estar pegando lascas da tendência de baixa. Então aqui foi uma tendência de baixa, eu vou pegando essas lascas, certo? Aconteceu reversão de movimento, eu vou pegando lascas da reversão de movimento. Por isso que eu tenho que utilizar essa outra média móvel. E muda também um pouco a forma de operar. Ao mesmo tempo que eu acabei descobrindo, que foi bom até, é que eu fiz um backtest que deu um resultado surpreendente, muito bom. Então, aqui, operando ilimitadamente das 9 da manhã até 1 da tarde, né, utilizando esse método, e usando o meu manejo de risco também, que é muito eficaz, e em alguns casos a gente consegue alavancar um pouquinho. Geralmente a gente vai estar trabalhando com 25 contratos, então geralmente a gente vai estar trabalhando alavancado, que a gente vai estar assumindo riscos pequenos. E o lucro aqui foi de 7,22%, tá? Então eu tenho que fazer mais testes em outros meses para checar se realmente vai ser 7,20, vai ser essa faixa aí ou muito mais. Fazendo apenas 2 operações por dia, se arriscando apenas 2 vezes por dia, tá? 2 tentativas por dia só, 5,35%. Ou seja, imagina, trabalhando 2 horas por dia, 5,35%, e lá da Austrália ainda. Então acho que isso é viável e o principal, tá dando muito mais lucratividade do que o método convencional de operar tendência. Só que isso, embora a minha simulação seja muito parecida com a real, é necessário a gente considerar que é simulação. Então, existem gestores, especificamente um gestor na Inglaterra, isso foi mencionado no livro Os Segredos de George Soros e Warren Buffett. Aqui acabou de dar stop, né? O nosso stop loss estaria aqui e a zona do congestion profit indicou a probabilidade de dar stop, apesar de que não deu um sinal de venda aqui não, né? Foi um sinal de venda fora da média, então não é válido. Mas a gente vê que está consolidando aqui o mercado. E no caso, esse gestor, ele inventou uma teoria e decidiu usar essa teoria na prática, sem testar ela. E ele simplesmente quebrou. Então eu posso quebrar usando isso aqui. Ah, mas você ganhou uma fortuna aqui no backtest. E no teste, que é muito parecido com a vida real. Mesmo assim, tem que testar. Então, eu vou estar operando com cerca de 10 contratos, que vai dar o meu capital total, que é 100 mil. Porém, o meu risco vai ser de 0,10 por 12%, que vai dar R$120 por operação para estar ganhando cerca de 300, 280 quando a gente acerta a operação, e às vezes mais quando a gente conseguir alavancar. Tá? Por quê? Porque eu tenho que testar com dinheiro real, fazer a simulação e ir testando com dinheiro real ao mesmo tempo também. Então, enquanto for continuar a fazer os testes, que eu vou fazer teste pelo menos durante uns 6 meses, né, com esse método, mesmo assim eu estarei testando com dinheiro real, porém menos. Daí depois de uns 3 meses, 2 meses testando e dando certo, daí eu vou voltar para o manejo de risco de 0,3. Então tá aqui a informação para vocês. Eu vou estar fazendo várias operações por dia, então mostrar todas as operações pode causar um vídeo muito grande. Eu vou mostrar as operações corretas e depois eu falo rapidinho ao vivo. Eu vou gravar todas as operações e vou mostrar no vídeo apenas editado as operações que deram certo. E depois mostro o resultado final comprovando as ordens. Lembrando que é um teste, né? Não é uma metodologia comprovada na prática ainda. É um teste. Porém, é a mesma metodologia. Tem um diferencial, um estilo que é o estilo de scalper. Se esse estilo funcionar, eu vou testar para swing trade também. E é muito promissor esse método. Então foi bom a ideia de eu ter ido para a Austrália, porque me surgiu a ideia de trabalhar o scalping e eu acabei descobrindo uma possibilidade de lucratividade ainda maior do que operando, seguindo tendência conforme eu faço sempre. Porém, sempre operando os movimentos grandes do mercado, porém pegando lascas dele. Tá? Bom, pessoal, então
Aqui deu uma entrada operacional, porém, eu tenho um risco máximo para estar aceitando. Eu posso estar entrando só por 50 pontos. Se o preço chegar a 325 aqui, 52,325, vai acionar minha ordem que está ali. Então, no scalper, a gente tem que chorar centavo para assumir um risco ideal. Tá? Se não voltar para cá, tem chance de fazer o grande movimento de queda. O meu alvo está aqui em... É muito provável que o preço chegue aqui, tá? Porém, eu tenho que assumir esse risco de 50 pontos. Provavelmente não vai voltar mais, agora já não dá mais para eu operar. Vou até cancelar a ordem. Mas eu executei a ordem aqui, a ordem tá no book. Tá, agora já não adianta mais a gente tá operando. Mas se o preço ele voltasse, tem chance do preço chegar aqui, ó, conforme eu falei. Então, executei a operação, porém eu tenho que entrar no risco, no valor específico. Então, acertar o movimento da operação, nosso método acertou, acerta. Só que nem sempre a gente vai conseguir. Ah, Leandro, mas você deveria pegar a operação aqui mesmo com 65 pontos para estar ganhando 150. Tudo bem, eu posso até ganhar, mas no longo prazo, quando nessas operações que darem mais de 50 pontos, 65 pontos, eu vou estar perdendo a mesma coisa para estar ganhando menos. Então, isso vai afetar a minha lucratividade no longo prazo e pode ser que eu não termine com lucratividade boa ou até no prejuízo. Então, tenho que seguir o manejo de risco. É uma disciplina. Eu vou entrar pelo risco que eu aceito aqui. O risco que eu aceito qual é? É 50 pontos. 50 pontos vai estar aqui, tá? Em 325. Então, quando fez o sinal de venda aqui romper na mínima, eu mandei minha ordem para cá. Vocês vão ver no meu home broker comprovado ali depois. O horário aqui é 10h57. Então, veja, durante o pregão inteiro fez consolidações. Aqui deu um sinal de venda, porém, risco gigante, tá? Então, não dava também para eu entrar, porque nesse caso eu estou operando scalping. Scalping é diferente, eu vou estar pegando lascas da tendência, mas eu tenho que ter o risco rígido e chorar centavo para pegar no ponto ideal. Então, vamos ver, chegou aqui no nosso ponto, no nosso alvo, está próximo aqui de chegar no nosso alvo. Se eu tivesse entrado aqui, o meu stop estaria aqui, eu já estaria com lucro, já teria zerado o risco da operação, estaria nesse ponto aqui, segundo a técnica de proteção de lucro para scalping. E, consequentemente, a gente consegue... a gente opera esses movimentos aqui do mercado e, novamente, mostrando aqui a lucratividade, fazendo apenas 2 tentativas por dia, operando das 9 da manhã até 1 da tarde, seriam 4 horas por dia. É bastante tempo. No mini índice ele abre 9 da manhã. Deu 5,35% de lucro líquido, tá? Isso é um excelente lucro. E tá sendo até mais do que a técnica de seguir tendência. Então, esse trade system pode ser promissor, tá? E eu executei ao vivo aqui a análise e executei a operação, mas não consegui entrar. Novamente, porque no scalping eu tenho que seguir rigidamente o manejo de risco e tenho que estar me arriscando para perder 50 pontos no mínimo. Quando tiver operações onde o risco ele é bem menor, daí eu entro mesmo e entro mais alavancado, porque o risco é menor. Então, quando eu ganho 150 pontos, eu vou ganhar muito mais. Não muito mais, mas um pouco mais. E é isso que me permite, seguindo esse manejo de risco rigidamente, é que me permite ter 3,35% de lucro, fazendo todas as operações por dia ilimitadamente, dá 7,22%. Mas eu tenho um perfil de operar com uma frequência mínima, tá? E 2 operações por dia, para mim, é o que eu vou estar trabalhando. Então, infelizmente, não deu para a gente entrar. O trade já foi, vamos estar analisando para ver realmente se vai ter outras oportunidades de trade aqui. Bom, eu tentei fazer uma entrada por essa média móvel, lembrando que no scalper a gente vai operar movimentos do mercado, então a tendência aqui é de baixa, e deu um sinal de venda por essa média móvel aqui, que é uma outra média móvel, uma terceira adicionada ao trade system.
Tá? Só essa média móvel que é diferente. E deu um sinal de venda aqui que também pode dar certo, mas também não deu para entrar chorando centavo pelo manejo de risco. Eu também executei a ordem aqui, mas não consegui executar. Porém, se voltar agora já não compensa, porque vai formar um padrão que pode estopar. Então pode ser que volte tudo, pegaria a minha ordem aqui, mas pelos padrões de candles que aconteceu aqui, eu já não poderia estar executando a operação aqui. Tá? Pode ser que volte tudo. E lembrando que pelo sinal daqui, ó, atingiu o nosso alvo lá de 150 pontos. Então se eu tivesse entrado na operação, eu teria ganho 150 pontos aqui. Mas como agora o mercado está com uma tendência de baixa, veja que agora já voltou. Mas nessa que voltou, eu até tinha executado uma ordem aqui, mas saí por quê? Pelo movimento que o mercado já fez, já não compensa mais manter a ordem aqui, porque se atingir esse ponto, depois desses candles, vai fazer uma psicologia do mercado que indica provavelmente que vai dar stop. Daí eu já saí fora da oportunidade e pode ser que dê stop agora. Tá? Então não vou estar entrando porque está perigoso essa condição. Então acertar o movimento do mercado, né? Como exemplo, hoje eu acertei. Até fiz o possível para entrar na operação, executei a ordem, mas não pegou. Isso vai acontecer direto no scalping. Mas, novamente, aqui ó, vai dar stop, conforme eu falei. Então, executei a ordem, apareceu certos candles, daí existe toda uma psicologia dos candles que você aprende no meu curso, que vai indicar, ó, não adianta mais querer entrar no trade se voltar e atingir o preço que você quer, cai fora do mercado. E daí eu caí fora, e ó, se eu tivesse entrado eu teria tomado stop. Tá? Então, até agora eu não fiz nenhuma operação. Essa foi a que deu certo. Essa não deu certo e eu saí antes e fiquei no 0 a 0, tá? E eu vou estar aguardando, são 11 horas e 3 minutos ainda. Vamos ver o que a gente pode estar fazendo aí. Agora são meio-dia, pessoal. Eu posso estar operando, inclusive para seguir a estatística e probabilidade do teste, que deu 5,35, 2 operações por dia. Operando mini índice scalping, eu devo ficar até 1 hora da tarde, das 9 até 1 da tarde, operando. Porém, eu passei a madrugada inteira até 4 da manhã, 5 da manhã, fazendo esses testes, desde tarde, desde as 3 da tarde. Fui para a faculdade e fiquei fazendo os testes lá na faculdade. Porque são testes minuciosos, então demora para fazer, dá muito trabalho. Isso aqui foi 1 mês só. Imagina fazer 6 meses a 1 ano. Então é muito tempo de trabalho. Então dá muito trabalho fazer teste. E o principal, tem que ir para a realidade e testar. Só que eu não vou fazer um manejo de risco de 0,3. Vou fazer um manejo de risco de 0,10. Que é o equivalente a eu estar operando com 30 mil reais. Tá? O lucro então que eu tiver vai ser praticamente sobre 30 mil reais. Mas na realidade também podemos considerar 100 mil reais. Usando 0,12%, aliás, de manejo de risco. Geralmente o volume financeiro dá exatamente o meu capital total. Ao mesmo para 50 pontos. Ao mesmo de risco para estar ganhando 150 pontos. Ao mesmo tempo, com o capital de 100 mil, fazendo um manejo de risco de 0,3%, o volume financeiro é de 250 mil. Então a gente sempre está entrando alavancado, sempre operando 1,5x alavancado no mini índice. Cerca de 25 contratos, geralmente, que a gente vai estar trabalhando. Então, depois de 1 mês, 2 meses de prática com 0,10, daí eu vou cair dentro com 0,3. E se realmente o método for comprovado, eu vou estar operando com 0,5, tá? Que vai me dar um lucro ainda maior. Então, hoje o dia... inclusive temos a zona do Congestion Profit aqui, e o preço se encontra consolidado aqui. Teve essa zona do Congestion Profit também que deu vários sinais falsos, eu escapei de stops. E aqui eu acertei o movimento do mercado, executei a ordem, vocês vão ver daqui a pouco. E no caso não pegou na minha ordem. Tem que ser no valor de 50 pontos. Se eu entrar aqui com 65 pontos de stop ou mais para estar ganhando 150, vai dar errado. Então o scalping tem essa desvantagem. Você vai ter várias operações... você sabe que pode dar certo, vai dar certo a operação, mas você vai ter que chorar centavos, porque
Você tem que seguir rigidamente o manejo de risco. Você não pode adaptar para entrar na operação com menos capital, porque o risco está maior, porque você não opera tendência. O seu alvo é fixo. E para você ter a probabilidade de ganhar, você tem que tá executando, chorando centavo no ponto de entrada exatamente. No caso, chorando pontos aqui, que é mini índice em pontos, não é igual à ação. Essa técnica de scalping, ela funciona mais em índices, no Forex, tudo que é por ponto funciona muito bem. Com ações, se a cotação diminui muito o preço ou aumenta, isso vai afetar o manejo de risco. Então você vai ter que ficar ajustando o manejo de risco direto. Então com ações não é muito recomendável, eu acho. A novidade agora do nosso vídeo diário é que a gente vai estar trabalhando, acertar os movimentos no gráfico de 60 minutos ao longo da semana. Tá? Todo dia a gente vai estar simulando a execução do nosso método, mas é uma simulação. Então dá para vocês terem uma ideia da eficácia do nosso método para operar position trading, para longo prazo, para swing trade, certo? E no caso não é scalp, no caso são operações operando na tendência, no swing trade, 60 minutos. Então aqui a Petrobras, vamos fazer sobre a Petrobras, Vale e Ibovespa. 60 minutos, então a Petrobras se encontra em tendência de alta. Ela tem a probabilidade de vir testar esse topo aqui. Tá dando um sinal de compra. Se romper a máxima desse candle, vai dar um sinal de compra. E o stop loss vai ser aqui, onde a gente vai ter a probabilidade de testar esse topo aqui de 17,09. Então a gente vai ter um risco aí de 1,58 para estar inicialmente atingindo 2,35% de variação, e temos a projeção aqui da onda, que vai dar um lucro muito maior, aí cerca de, vamos ver a variação aqui da onda, cerca de uns 6% mais ou menos, tá, de lucratividade a gente pode ter no trade para um risco de 1,5%. E também o preço rompeu essa resistência, tende a ir buscar a próxima resistência que está lá em cima. Vamos ver se a gente não conseguimos aqui visualizando a próxima resistência que está lá em cima, mas a tendência é de alta na Petrobras. A Vale nos 60 minutos se encontra em tendência de baixa. Houve aqui vários gaps, aberturas em gap. Fez aqui o teste nesse suporte, tá? E a probabilidade era realmente de, após romper esse suporte, a gente vê que o preço tentou rompê-lo, mas quando há o rompimento de um suporte, pela técnica fractal profit, o preço tende a vir buscar o próximo suporte. Testou e fez esse candle de indefinição exatamente aqui. Então agora, se o preço voltar para as médias, tem probabilidade de vir testar esse fundo aqui. Então o movimento e a probabilidade do mercado é de fazer movimento de queda. Então a Vale no swing trade está com essa condição técnica. Bom, o Ibovespa nos 60 minutos se encontra consolidado exatamente. A gente tem uma zona do congestion profits. Dentro dessa zona aqui, entre 52.350 e 50.873. De fato, o Ibovespa está em tendência de alta, certo? Porém, ele está lateralizando nessa região. O que a gente pode fazer é estar trabalhando operações similares ao scalping. Então, quando a gente tem uma consolidação assim, pelo meu método de scalping mesmo, quando chegar nesses extremos, a gente pode estar vendendo, visando buscar esse fundo, se for uma operação de venda. Só que daí a gente tem que ter um risco ganho de 3-1, né? De acordo com o nosso manejo de risco. No caso, no day trade, se aqui fosse day trade no 1 minuto, eu teria que ter um risco aqui da operação de 50 pontos para estar ganhando 150, atingindo aqui ou antes, tá? Daí, se tiver esse risco ganho, a gente pode estar operando. E no swing trade, a gente pode fazer essa operação de scalp em si. A gente usa a metodologia de scalping. Eu também estava pensando como essa metodologia de scalping é nova e teve uma lucratividade no teste simulado muito poderosa, até mais poderosa que a metodologia de seguir tendência, Trend Follower Expert.
Porque na realidade a gente vai operar a favor das tendências nesse método de scalping, mas a gente vai ficar pegando lascas da tendência e pelo nosso método de proteção de lucro, nosso método de entrada operacional tem dado bons acertos. E quando a gente toma stop, pelo teste, eu fiz o teste tomando stop por completo, sendo que em cada um desses stops eu posso estar utilizando métodos de proteção de lucro especial, que é diferente também para scalping, que geralmente, nesses casos de stops, seriam stops muito menores do que o risco projetado de 0,3, era para ser 0,10, até menos. Então era por lucro aqui ter sido muito aumentado, mas o segredo de fazer um teste bom é você considerar a condição técnica mais adversa. E eu considerei o quê? Vamos ver se dá certo dando stop por completo. Então, eu tomando stop por completo sem usar a técnica do stop profits, eu ainda assim ganhei 5,35. Usando técnica de proteção de lucro durante o movimento do scalping que a gente vai operar, a gente provavelmente eu poderia ter ganhado, quem sabe, até uns 10% aqui. Então, no teste real, eu vou estar utilizando técnicas para subir o stop, ou seja, à medida que o preço vai andando, eu vou também andando meu stop, então se voltar, eu tomo menos prejuízo. Porém, não é de qualquer jeito que se faz isso. Tem técnica e estatísticas e fundamentos para você subir o seu stop especificamente. Então o mini índice, o índice Bovespa se encontra lateralizado aqui. E como eu disse, dá para a gente estar operando operação similar ao scalp. Tá? E aqui, por exemplo, né, a gente teve uma operação no mini índice aqui, por exemplo, tá, que seria similar ao scalp. O que eu vou estar fazendo é identificar a tendência, identificar os alvos dessa metodologia de scalping, só que para swing trade, onde na realidade não vai ser um scalping porque é um swing trade, mas é a mesma técnica do scalping, onde a gente vai estar trabalhando, operando as lascas da tendência. Ou você pode também, pela técnica Fractal Profits, como eu já uso, que é você seguir tendência mesmo, sem pegar lascas da tendência, sem ficar entrando e saindo durante as ondas da tendência. Porém, conforme os testes que vocês já viram aqui, deu muito certo, né? Essa ideia de estar operando lascas da tendência, mas tem técnica especial para isso, são padrões especiais que a gente vai estar trabalhando e tem que estar em conjunto a técnica Fractal Profits e tudo mais para funcionar. Segue nossa plataforma de compra e venda real. Temos aqui a boleta meio-dia e 12. O horário da boleta com as cotações do mini índice, meio-dia e 18. E nós temos as ordens aqui, como eu falei, da operação que eu acertei o alvo. Acertei a operação, mas não entrei porque estava fora do manejo de risco. Venda, 10 contratos, 52.325. E eu cancelei. Ao mesmo tempo, vale salientar que são 10 contratos, geralmente é 10 contratos ou 12 contratos que eu vou estar operando. Por quê? É nova a metodologia, está sendo testada e o risco eu diminuí para 0,12. Por quê? Porque é teste, eu não sei se vai funcionar, eu não sei se isso aqui vai dar certo na realidade. Eu só acredito vendo, então eu me arrisco menos, estou diminuindo meu risco. Só que 10 contratos ainda dá 100 mil reais, que é o meu capital total. Porém, com risco de 0,3, a gente alavanca para 250 mil de volume financeiro e a gente ganha muito mais por operação. Certo? Vou ficando por aqui então. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, você dá um gostar aí pro pessoal e compartilha também para os seus amigos para me ajudar. Obrigado, até mais.